O Palmeiras está eliminado do Mundial de Clubes e nós vamos entender quem é o verdadeiro culpado por isso ter acontecido. Eu peço desculpas a vocês, mas nesse vídeo eu não vou ser muito técnico não, tá? Eu vou direto ao ponto, vou falar aquilo que tá errado no Palmeiras e nós vamos analisar o jogo. Vamos lá. Começando pela escalação do Palmeiras, o Palmeiras começou com o Everton no gol, Giai na direita, Bruno Fux e Mikael na zaga, na lateral esquerda jogou Vanderlan. No meio, Richard Rios, Martinez e Estevão. Na frente, Alan, Facundo Torres e Vitor Roque. O que eu posso falar desse time do Palmeiras que começou a partida? O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. Horrível. O Chelsea dominou o Palmeiras em absolutamente tudo. Não teve uma segunda bola que o seu Richard Rios ganhou. Aliás, não é só ele também. O Vitor Roque, eu não entendo o que está acontecendo com o Vitor Roque. Ele não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. E foi muito difícil de encontrar alguma coisa de boa. Não teve nada de muito bom no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Palmeiras até encontrou alguns espaços, fez algumas jogadas, o Estevão apareceu, mostrou vontade, mostrou raça. Uma boa partida, ao menos isso aí, né, do Bruno Fux, achei que ele foi bem na partida. Mas o seu Everton falhou, tá? Ele não é o principal culpado dessa derrota, a gente já vai falar disso. O Chelsea veio escalado com o Sanches, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, esse cara joga muito, James, Enzo, Nkunku, Palmer, Neto e Delap, tá? E aí eu separei aqui os dois destaques do Chelsea pra mim, tá? Cucurella joga muita bola, tá? Ele é muito rápido, muito raçudo, marca, não desiste, realmente é um lateral de seleção. Chato pra caramba, né? Ficou na orelha do Estevão o jogo inteiro, mas realmente é um cara diferente. E aí não tem como não ser diferente, né? O outro destaque dele, Cole Palmer. E aí eu me pergunto, no gol que ele fez, ele simplesmente gira no meio de dois jogadores do Palmeiras. Como isso é possível? Eu não entendi, como se fosse um jogador normal, pô. Cole Palmer é um dos principais jogadores no planeta Terra. Como é que você deixa o cara dominar, girar, com calma, pensar? Ele precisa de um segundo. Um segundo para ele é suficiente. Foi o que ele fez. Em uma bola ele conseguiu girar e resolver a partida. Pelo menos fazer o primeiro gol do jogo, né? Muito complicado, rapaziada. Destaque do Palmeiras, última partida do garoto Estevão. Jogou muita bola. Jogou muita bola, como sempre. O Palmeiras, a estratégia do Palmeiras é joga a bola no Estevão, né? E isso é muito complicado, sabe por quê? O Estevão tá indo embora agora e o Paulinho tá chegando. Vai ser a mesma coisa. Bola no Paulinho e reza. O Palmeiras não tem aquele padrão tático, sabe? Triangulações. Eu não entendo o que acontece. Realmente faltou pro Palmeiras isso na partida de hoje. O segundo tempo, ele foi um segundo tempo até que um pouco melhor, né? A gente viu os jogadores se aproximando, pelo menos para tentar alguma coisa. E depois do gol, o Palmeiras cresceu na partida. Eu acho que o que realmente ficou faltando ali foi não ter tomado aquele gol besta, e aí a gente vai colocar aqui, sim, uma responsabilidade para o Everton, tá? O Everton não foi bem naquele lance, tudo bem que a bola desviou no Giai, a FIFA até deu o gol contra do Giai, né? Mas era uma bola defensável, porra. Não dá, não dá, não dá. É inaceitável tomar aquele gol, tá? Lembrou muito o Manchester United, aquela bola que o Marcão saiu errado também. Ah, mas o Everton tem crédito? Tem crédito demais. E ele não é o principal culpado, tá? Dessa situação ter acontecido. Mas é aquilo, né? Vocês viram o Fluminense umas horas atrás. Cara, os caras chegaram e jogaram bola. Eles não ficaram com medo do Al Hilal. Eles não tiveram medo da Internacional. Eles foram pra cima. E o Palmeiras não. O Palmeiras ficou recuado no primeiro tempo, com medo. Não sei se a estratégia era realmente vencer no cansaço, mas ele escala um 4-3-3 com linha baixa. Ao invés dele apertar, ele escala o Vitor Roque, que é para apertar lá na frente. Não foi o que aconteceu, né? Eu fiz um resumo básico aqui com a inteligência artificial para entender os pontos principais do jogo. Vamos dar uma olhada. Então o jogo foi no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Palmeiras entra com 4-3-3, com a linha baixa, né, e transições rápidas. Era essa a ideia do Abel. Gomes e Piquerez. Cara, a falta do Gomes e do Piquerez foi absurda. O Vanderlan não é ruim, é aquilo que a gente já tem falado nos vídeos, mas não dá, não dá. E isso passa muito pela questão da culpa, né? Pra mim, a culpa dessa eliminação é da diretoria. E eu vou explicar pra vocês por quê. O Palmeiras tem caixa, o Palmeiras tem grana, só que não investiu nas peças de reposição adequadas. Esse foi o grande problema.
Porque agora que a gente precisava ter uma opção, a gente não tinha. O lateral esquerdo era o Vanderlan. A dupla de zaga era Mikael e Fuchs. O Mikael não tem condição. O Gustavo Gomes é pelo menos umas 100 vezes melhor que o Mikael. O Chelsea entrou realmente num 4-3-3, o Enzo Maresca quis realmente manter uma posse de bola e uma amplitude, né? E o Palmer era aquilo que a gente falou, ele ia flutuar pelas pontas, enfim. O Abel escalou errado, na minha opinião, o Emiliano Martinez, tá? Pra mim era o Aníbal Moreno que tinha que ter começado. Até porque o Aníbal Moreno ia flutuar junto com o Palmer, não deixaria ele jogar. Aquele gol que o Palmeiras tomou, muito provavelmente o Aníbal estaria grudado nele. Entendeu? Então o Abel tinha que ter falado, ó, você não vai jogar, mas o Cole Palmer também não. Então o primeiro tempo foi aquela desgraça que a gente já falou, né? Não tenho o que falar, não tem muitos comentários para dizer. No segundo tempo um ajuste do Abel, o Palmeiras voltou melhor, teve chances, mas aos 83 minutos o Everton não pode tomar aquele gol. Não pode, tá? Eu voltei a falar sobre esse assunto porque ele não é o principal culpado, tá? Mas parte da culpa dessa eliminação é do Everton, sim. Ele tem muito crédito, tá? Goleiro de seleção brasileira e tal, mas muito pesada. Essa eliminação foi muito dura, né? Vamos dar uma olhada nos números do jogo. O Palmeiras teve 37% de posse de bola, o Chelsea 63%. O Palmeiras finaliza 9, o Chelsea 14%. Sendo que das 9 que o Palmeiras finalizou, só 3 foram no gol. É muito pouco, o Palmeiras criou pouco. Richard Rios tomou o cartão amarelo, o Palmeiras teve 300 passes certos aí, mas aquele passe na zona de marcação, né, do meio campo para trás, não adianta nada. Estevão foi o destaque individual pelo lado do Palmeiras, Cole Palmer pelo Chelsea. Então, de maneira geral, rapaziada, o Palmeiras não fez uma boa partida, tá? Achou aquele gol com o Estevão, achou aquele gol e a partir daí cresceu, né? Então você vê que a questão é toda mental, né? O Palmeiras tinha tudo para poder encurralar o Chelsea e ir para cima, mas não foi o que a gente viu. É uma pena porque o Palmeiras se despede da competição mais cedo do que deveria, na minha opinião. É bem verdade, leva para casa uma grana preta, mais de 200 milhões de reais, mas para investir em quê? É isso que eu fico me perguntando. Eu prefiro trazer um jogador de qualidade, tipo um Gabriel Jesus, do que trazer 10, 12 jogadores que a gente sabe que não vão performar. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião. Para você, o Palmeiras jogou tudo aquilo que poderia ou ficou faltando um pouquinho? Deixa aí nos comentários. Então é isso, rapaziada. Uma noite triste, uma eliminação que vai doer por um bom tempo. Mas palmeirense sabe, aquele palmeirense que é raiz mesmo, ele sabe. A gente já passou por isso outras vezes. Vamos pra cima, vamos manter o bom astral, porque ainda tem Libertadores, tem Brasileirão e tem Copa do Brasil esse ano. Então é isso, rapaziada. Um forte abraço. Fui.